Ela usava um hábito branco. O véu escondia parte do rosto, mas os olhos... os olhos me atravessaram como uma confissão proibida. Eu nunca imaginei que dentro de um convento poderia nascer o desejo mais pecaminoso da minha vida. Ela se aproximou, respirou fundo e disse apenas 3 palavras. Me prometa silêncio. Mal sabia eu que aquela promessa seria o início da noite mais intensa, ousada e nada santa que eu já vivi. Tudo ali era proibido, mas justamente por isso, impossível de resistir. Eu nunca fui religioso, mas por ironia do destino, aceitei um trabalho de restauração em uma pequena capela no interior. Era um serviço simples: recuperar pinturas antigas, reparar alguns vitrais, dar nova vida ao que o tempo tinha desgastado. Para mim, era apenas um contrato bem pago, nada mais. Até que, na primeira manhã, eu a vi. Ela surgiu em silêncio, quase como uma aparição. Pele clara, rosto sereno, postura disciplinada, mas havia algo além da devoção. O jeito como me observava não era de fé, era de curiosidade. Chamava-se Irmã Clara. Jovem demais para estar ali. Talvez pouco mais de 30, mas carregava nos olhos um peso de quem viveu mais do que deveria em silêncio. Havia força, mas também solidão. Eu percebi rápido, não era só o convento que aprendia. Ela me acompanhava pelas tardes, observava meu trabalho, fazia perguntas banais. Mas os olhos denunciavam o que as palavras não podiam dizer. Eu, no entanto, sabia o perigo. O lugar era sagrado, as paredes guardavam segredos de séculos. Mas cada encontro parecia deixar marcas invisíveis em mim. E nela. Era como se estivéssemos à beira de algo que nenhum de nós ousava nomear. Até o dia em que ela se aproximou, quase colada ao meu ombro, e pediu: me prometa silêncio. Foi nesse instante que compreendi. Não era só a capela que precisava de restauração. Havia algo nela, algo adormecido, que implorava para despertar. Naquela tarde chovia forte. A capela estava vazia, exceto por nós dois. A cada trovão, o silêncio entre nós ficava ainda mais pesado, quase palpável. Eu trabalhava no vitral, e percebia seu olhar fixo em mim. De repente, ela largou um livro sobre o banco e caminhou até mim. A proximidade foi tão inesperada que minha respiração falhou. Seus olhos se ergueram, encarando-me com uma mistura de medo e coragem. Você nunca esteve em um lugar como este, não é? Perguntou em tom baixo. Não, respondi, sem disfarçar meu nervosismo. E para ser honesto, não pensei que encontraria... você. Um sorriso mínimo surgiu nos lábios dela. Havia ironia, desejo e risco naquela curva discreta. Quando nossas mãos se tocaram, sem querer ou querendo, já não sei, o impacto foi elétrico. Ela não recuou. Pelo contrário, deixou que meus dedos permanecessem sobre os dela por um segundo longo demais para ser inocente. O trovão seguinte pareceu nos absolver do silêncio. Nossos olhares se encontraram, e tudo ao redor perdeu sentido. A capela, as regras, o hábito, o juramento. Restava apenas a tensão que crescia entre nós, impossível de conter. Foi então que ela se aproximou ainda mais, e em um sussurro carregado de urgência, disse: se alguém souber, minha vida aqui acaba. Por isso, me prometa silêncio. Eu assenti, sem hesitar. Mas dentro de mim, já sabia. Aquela promessa não era de silêncio. Era de fogo. A partir desse instante, nada mais foi igual. Cada tarde na capela era uma batalha silenciosa entre a devoção que ela carregava e o desejo que crescia em nós dois. Ela se aproximava para observar os vitrais, mas seus olhos estavam sempre em mim. Eu passava tinta nas paredes, mas minha mente pintava fantasias dela sem véu, sem hábito, apenas mulher. Uma vez, enquanto eu subia no andaime, ela segurou firme minha cintura para me apoiar. O toque foi rápido, mas a força em seus dedos denunciava algo que ia além de ajuda. Quando desci, ela não tirou a mão de mim. Você é perigoso, murmurou. Eu? Provoquei. Não fui eu quem pediu silêncio. O rubor tomou seu rosto, mas ela não desviou os olhos. Aos poucos, os diálogos se tornaram mais carregados de insinuações. Eu elogiava a firmeza de sua voz nos cânticos. Mas o que realmente queria dizer era o quanto imaginava aquela mesma voz sussurrando ao meu ouvido. Ela, por sua vez,
Falava da paciência necessária para restaurar algo antigo, mas a forma como acariciava o pincel em suas mãos parecia um convite a outro tipo de restauração. O ápice foi quando a encontrei à noite, sozinha na capela. O hábito já sem o véu, os cabelos soltos, uma vela acesa iluminando apenas seu rosto. Ela não disse nada, apenas me olhou, e naquele olhar não havia mais religião, só desejo. Não lembro quem deu o primeiro passo, talvez tenha sido eu, talvez ela, mas sei que de repente estávamos tão próximos que a respiração se misturava. Meu corpo inclinado sobre o dela, suas mãos hesitantes sobre meu peito. Uma fração de segundo de resistência. Até que ela cedeu. O beijo aconteceu como um raio, roubado, intenso, desesperado. Ela tentou interromper, recuou um instante, murmurando um "não podemos". Mas logo voltou, com ainda mais fome, como se tivesse esperado por aquele momento desde sempre. Ali, no altar do silêncio, não havia mais volta. O beijo que nos uniu parecia roubar o ar da capela. Era proibido, era errado. E justamente por isso era impossível de resistir. Quando nossas bocas se encontraram, não havia mais freira, não havia mais restaurador. Havia apenas dois corpos famintos que finalmente se permitiam existir. Minhas mãos deslizaram pelo tecido pesado do hábito, explorando cada curva escondida. O pano era áspero, mas por baixo dele, eu sentia o calor do corpo dela, pulsando, clamando por liberdade. Ela estremeceu sob meu toque, como se cada movimento fosse um choque elétrico atravessando sua pele. "Me promete silêncio", murmurou contra a minha boca, como se ainda quisesse me lembrar do risco. "Silêncio", respondi, antes de beijá-la novamente, desta vez mais profundo, mais urgente. Suas mãos subiram pela minha nuca, apertando, pedindo mais. Aos poucos, o hábito escorregou, deixando à mostra sua pele alva, iluminada apenas pela chama vacilante da vela. O contraste era quase cinematográfico, o branco do tecido caindo no chão sagrado, revelando um corpo que até então era negado ao mundo. Passei os dedos suavemente por seu braço, depois pela curva de sua cintura. Cada arrepio dela era um convite, cada suspiro, um chamado. Ela se curvava ao meu toque, como se o próprio corpo atraísse, pedindo mais do que sua boca ousava confessar. Aproximei-me de seu ouvido e sussurrei: "Nada aqui é santo, mas tudo é verdadeiro." Ela respondeu apenas com um suspiro longo, pesado, que se transformou em um sussurro entrecortado quando minhas mãos exploraram mais. Seu corpo arqueava sob o meu, os lábios se entreabrindo em silêncio, mas os olhos... os olhos gritavam tudo o que a boca não podia. O ritmo entre nós cresceu, movimentos lentos, depois mais firmes, depois quase desesperados. A cada instante, era como se o mundo inteiro se resumisse ao atrito de nossas peles, ao calor que queimava, ao desejo que não pedia permissão. Seus dedos cravaram em meus ombros, não para me afastar, mas para me puxar ainda mais. Ela me queria perto, dentro, completo. Eu a sentia vibrar, estremecer em ondas, como se estivesse rezando com o corpo, e não mais com palavras. "Continue", sussurrou, a voz trêmula, rouca. "Não pare." E eu não parei. Guiado pelo olhar dela, pelo cheiro de sua pele, pela urgência que nos consumia, entreguei-me inteiro. Não havia mais espaço para medo, nem para dúvidas. Apenas para o desejo puro, cru, inevitável. Nossos movimentos se tornaram mais intensos, mais rápidos. O banco da capela rangia sob nós, como se até a madeira testemunhasse aquele segredo. A cada respiração ofegante, a cada estremecimento, ela se desfazia um pouco mais das correntes invisíveis que a prendiam. No auge, ela me olhou profundamente, como se quisesse gravar aquele instante na eternidade. E então veio, não apenas o clímax físico, mas algo maior, quase espiritual. Seus sussurros se transformaram em um eco suave. Seus olhos se fecharam, e seu corpo se entregou ao prazer com uma intensidade que me arrebatou por completo. Eu também me perdi junto dela, num turbilhão de calor, tremores e silêncio cúmplice. Era como se tivéssemos incendiado o altar do próprio desejo, transformando o pecado em libertação. Quando tudo se acalmou, restamos deitados ali, suados, exaustos, respirando fundo,
como se o ar da capela tivesse sido purificado por nós. E naquele instante, compreendi. Nada era mais divino do que vê-la assim, entregue, despida de medo, livre em meus braços. O instante seguinte foi puro silêncio. Mas não o silêncio dos corredores do convento, nem o silêncio das orações contidas. Era um silêncio vivo, pulsante, entrecortado apenas pelas nossas respirações descompassadas, como se a própria capela segurasse o fôlego para não nos denunciar. Eu a sentia tremer sob mim, cada estremecimento percorrendo sua pele como ondas sucessivas. Seus olhos se abriram, fixaram-se nos meus, e pela primeira vez, não havia medo ali. Havia algo maior. Desejo, sim, mas também alívio. Como se tivesse carregado um fardo por anos e, finalmente, tivesse deixado cair no chão, junto ao hábito que agora repousava esquecido ao lado do altar. Eu nunca... Começou, mas não terminou. Os lábios dela tremeram, e em vez de palavras, vieram sussurros que se dissolveram em meu ouvido, quentes, urgentes, impossíveis de traduzir. E então, o inevitável aconteceu. Nosso ritmo se tornou mais intenso, mais profundo, até que não havia mais como segurar. O prazer tomou conta de nós dois, não em ondas suaves, mas como um terremoto que sacode tudo por dentro. Ela arqueou o corpo, pressionou-se contra mim com uma força que parecia não querer me deixar escapar jamais. Senti seu corpo vibrar, estremecer em convulsões deliciosas. Seus olhos se fecharam, e ela deixou escapar um último sussurro. Não de dor, nem de culpa, mas de pura libertação. Foi como se tivesse rezado a vida inteira em silêncio, e naquele instante, finalmente fosse ouvida. Eu me entreguei junto dela, perdido no calor, na intensidade, no abismo doce do prazer compartilhado. Não havia mais certo ou errado. Não havia pecado, nem absolvição. Havia apenas nós dois, queimando juntos no altar do desejo. Quando tudo terminou, restamos deitados sobre os bancos frios da capela, ainda com o calor dos nossos corpos queimando como brasas escondidas sob cinzas. A vela ao lado havia se apagado, deixando apenas o cheiro doce de cera derretida misturado ao suor e ao pecado. Ela respirava fundo, ainda trêmula, e me olhava como se não soubesse se sorria ou chorava. Seus dedos deslizaram pelo meu rosto com uma delicadeza quase infantil, e então ouvi sua voz, baixa, firme, quase solene. Agora você entende por que pedi silêncio? Assenti sem hesitar. Entendia perfeitamente. O que tínhamos vivido era muito mais que um segredo. Era uma ruptura, uma confissão sem absolvição, uma fuga dentro das paredes que deveriam contê-la. Ela se levantou devagar, recolheu o hábito caído no chão e, em poucos movimentos, vestiu novamente a armadura que a transformava de volta em Irmã Clara. O véu escondia seus cabelos, a túnica cobria suas curvas, e o olhar... o olhar já não era o mesmo. Antes de sair, virou-se para mim e disse: "Esta noite não existiu." Depois caminhou firme até a porta da capela, sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinho, com a respiração ainda pesada e o corpo impregnado da presença dela. Sabia que ela queria apagar aquilo. Mas como apagar algo que incendiou cada pedaço de mim? Enquanto a porta se fechava, pensei: se esta noite não existiu, por que ainda sinto o gosto dela na minha boca? E desde então, cada vez que ouço o sino da capela tocar, me pergunto se é um chamado divino, ou apenas o eco do nosso segredo pedindo para ser repetido.